Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos a mais um dia na presença do Senhor nosso Deus, para essa quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Já vou pedindo a você que deixe o seu like, seu joinha, o seu gostei, também os seus comentários para nós é muito importante. Que você faça a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações e compartilhe com seus grupos e nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, aqui mesmo pelo YouTube, no Instagram e outros tantos meios, para que a palavra de Deus chegue aos cantos e recantos do mundo, como o Senhor nos mandou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todos e em toda parte. Estamos na primeira semana das oitavas da Páscoa. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não conheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e o distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante dos obstáculos que a vida nos coloca, das situações adversas, daquilo que nós não somos acostumados a lidar,
principalmente com a morte, nós caímos esborrachados no chão. O baque é grande, a queda nos traz feridas. Aqueles discípulos tinham depositado toda a esperança em Jesus e de repente presenciaram a morte daqueles que eles acreditavam ia governar Israel. E Jesus é o rei de Israel. Mas nós precisamos entender que o reino de Jesus não é desse mundo. Foi o que ele disse diante dos grandiosos, dos poderosos, no dia em que foi levado diante deles para ser crucificado. O meu reino não é deste mundo. Os pensamentos de Deus não é pensamentos do homem. Não é os meus, não é os seus. Quizá nós vivêssemos de acordo com os pensamentos de Deus. Ah, se nós compreendêssemos, se nós fôssemos inteligentes. Mas Jesus hoje diz para o discípulo: como vocês são retardados na inteligência, são lentos para compreender. Eu ensinei a vocês durante 3 anos, eu falei que ia ressuscitar e vocês não entendem. As mulheres vieram e avisaram e disseram, mas vocês não deram ouvidos, não aceitaram. E Jesus continua hoje falando para nós, o Evangelho continua sendo anunciado por aqueles que viram Jesus, por aqueles que tiveram encontro com Ele, por aqueles que diariamente vivem na oração com Ele e que recebem dele a ordem de anunciar esse Evangelho. Mas quantas pessoas ainda dizem, eu não sei, eu não creio, ele apareceu para umas mulheres, mas alguns dos nossos foram lá, viram como ela disse, mas ele mesmo ninguém viu. Não tinha uma prova concreta. Quantas vezes nós ainda estamos exigindo de Jesus uma prova material, onde nós possamos apalpar, tocar, pegar? Nós precisamos ser discípulos de verdade. Nós precisamos usar da nossa inteligência e da nossa fé. E se nós não a temos, peçamos ao Senhor nesse dia de hoje. Não voltemos para a nossa mesmice, para aquilo que nós antes do encontro com Jesus vivia. Muita gente que se frustrou com a igreja, com o padre, com o bispo, com o diácono, ou com algum ministro da Santa Eucaristia, ou mesmo um coordenador do grupo. Quantas pessoas abandonaram Jesus Cristo por conta disso? Meus irmãos, Jesus está acima de tudo. Jesus transcende até a própria igreja. A igreja é corpo místico de Cristo, mas quando nós estivermos no céu, é um só pastor e um só rebanho, uma só igreja. Entende? Então, voltemos o nosso olhar para Jesus. Voltemos o nosso olhar para Jesus. Mais uma vez, abra os seus ouvidos para o que Jesus hoje conta. Jesus foi explicando, palavra por palavra, texto por texto, fazendo aqueles discípulos compreenderem aonde as Escrituras falavam dele, anunciava tudo aquilo que aconteceu. Nada correu contra a vontade de Deus. Tudo, até a má vontade que alguém faça, só faz pela permissão de Deus, e Deus irá tirar dessa maldade um grande bem para você. Mas como é que pode? Jesus permitiu, Deus permitiu que tal maldade acontecesse, que tal pessoa fizesse na minha vida. Calma, paciência, espere. Eu dizia esses dias, se Judas tivesse esperado 3 dias, ele tinha visto Jesus ressuscitado, ele tinha se alegrado com os 12, mas a afobação foi tamanha que ele tirou a sua própria vida, se suicidou. Veja, que desespero. O desespero é a falta da esperança. Então espere. Esperança é esperar. Espere. Espere o tempo de Deus, o tempo da graça. Ainda que as coisas não estejam tão boas,
ainda que com essa pandemia, agonia, tanta doença, tanto desemprego, tanta falta de recurso, tanta coisa caríssima e cada vez mais tornando mais cara, alimentação difícil. Calma. Ouça o que Jesus fala. Nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus está permitindo, Ele vai tirar um grande bem de tudo isso que está acontecendo na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Que nós possamos olhar para Jesus. Que nós possamos dizer para Ele: Senhor, já é tarde, já é noite. Nós estamos já em plena noite, estamos nas trevas do desespero e de tantos problemas que nos cercam. Mas, Senhor, fica conosco. É tarde, fica conosco. E quando Jesus fica conosco, é necessário que nós partamos o pão, dividamos com Ele, com os irmãos, e façamos uma verdadeira comunhão. Jesus aqui remonta nesse texto a Eucaristia. Fazei isso em memória de mim. E Jesus vai, por último, rememorar o seu último ato. Esse é meu corpo, tomai e comei. Este é meu sangue, tomai e bebei. E ao partir o pão, fratione panis, na fração do pão, os discípulos de Emaús reconhecem Jesus. E que alegria, meus irmãos, mesmo Jesus desaparecendo, eles voltam felizes da vida, não vão mais voltar ao seu passado. Bola para frente, anúncio do Evangelho. Constatam que Pedro também já visualizou o Mestre. Agora é anunciar a boa notícia. Jesus está vivo, ressuscitado. Ele vive no meio de nós. Que assim seja. Que venha sobre você, sua casa, sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.